Olá, bem-vindo ao Prime Station. O nome desta mulher é Ada Harris. Ela é uma pessoa muito gentil, sincera e muitas vezes ajuda as pessoas ao seu redor todos os dias. Harris trabalhava como faxineira em meio período em 3 casas de pessoas ricas em Londres, a saber, a casa de um homem chamado Nell Combe, a casa de uma mulher rica e mesquinha, uma mesquinha Lady Dan, e a casa de uma garota bonita, mas descuidada, chamada Penrose. Naquela noite, depois do trabalho, Harris foi ao bar com sua melhor amiga, Violet. No bar, Harris disse a ela que acabará de receber uma carta do comandante militar britânico. O marido de Harris foi um dos soldados que lutou na Segunda Guerra Mundial e, por temer que a carta contivesse a notícia da morte de seu marido, ela não se atreveu a abri-la. Vendo sua amiga preocupada, Violet tentou acalmá-la e então disse para ela abrir a carta junto. Harris ficou chocada ao descobrir que seu medo se tornou realidade quando a carta afirmava que seu marido havia falecido no campo de batalha. No dia seguinte, embora ainda estivesse de luto, Harris ainda tentou trabalhar da melhor maneira possível. Enquanto arrumava as roupas na casa de Lady Dan, ela viu um vestido muito bonito. Esta foi a primeira vez que ela viu um vestido tão lindo. Lady Dan então veio dizendo que comprou o vestido em Paris de uma marca conhecida Christian Dior. Era único e o preço era de 500 libras. Ouvindo a história agora, Harris ficou chocado. Ela não achava que um vestido pudesse ser tão caro. Naquela noite, Harris ficou pensando no vestido. O lindo vestido pertenceu a Lady Dan anteriormente. Ela estava determinada, de agora em diante, a arrecadar muito dinheiro para poder comprar um vestido como aquele também. Na noite seguinte, Harris convidou Violet para apostar em uma partida de futebol do Manchester United contra o Blackpool. Ao ouvirem o som de um anúncio no rádio, Violet apostou no time errado. Ela apostou em um time tão grande quanto o Manchester United, mas o time perdeu em vez disso. Violet ficou desapontada, mas quando ela estava prestes a queimar seu ticket de slot, de repente, Harris gritou, dizendo que ela ganhou. Acontece que Harris apostou em Blackpool. Como sua melhor amiga, Violet ficou feliz com ela e perguntou em que Harris gostaria de usar o dinheiro do prêmio. Enquanto sorria, Harris disse que compraria o vestido mais lindo do mundo. O dia passou e Harris ficou mais animado para receber o dinheiro. Ela até conseguiu alguns trabalhos adicionais para que sua meta pudesse ser alcançada. Ela sentiu que seu sonho se tornaria realidade. Então ela começou a fazer um passaporte para ir para a cidade de Paris. Certa tarde, enquanto trabalhava, Harris perguntou a Lady Dan quando ela queria pagar o salário do último mês. Harris realmente precisava de seu salário para ir para Paris, mas mesmo não tendo pago o salário de Harris, em vez de pagar imediatamente, Lady Dan manteve a calma ao dizer que este mês, ela tinha muitas despesas. Então seu salário seria pago junto com seu salário no próximo mês. Uma noite, quando Harris voltou do trabalho, ela encontrou um anel de diamante caído na beira da estrada. Porque ela não queria pegar algo que não era dela por direito. Harris imediatamente entregou o anel de diamante à delegacia. Em casa, enquanto Harris costurava, Violet veio e a levou para a casa de apostas de corridas de cães. Depois de ser forçado, Harris finalmente concordou. Quando finalmente chegaram ao local de apostas, Harris viu um dos cachorros ali. Como se tivesse uma visão, imediatamente apostou naquele cachorro. Ela tinha tanta certeza que decidiu apostar todo o seu dinheiro no cachorro. Acontece que o balconista era um amigo de Harris chamado Archie. Ele avisou Harris que o cachorro escolhido por Harris não iria ganhar, mas ela ainda acreditou no cachorro e insistiu. Logo, as corridas de cães começaram. Infelizmente, o cachorro escolhido por Harris perdeu. Após a partida, Harris apenas ficou sentado em silêncio. No meio da turbulência, Archie veio encorajá-la, dizendo que mesmo ela perdendo, ele ainda estava surpreso com a postura forte de Harris. No dia seguinte, como Harris ainda estava desapontado, ele só pôde ficar deitado o dia todo. Enquanto sonhava acordada, um soldado veio de repente e disse a ela que, por lei, como esposa, Harris tinha direito a uma indenização pela morte de seu marido. Ao ouvir a notícia, Harris imediatamente se animou novamente. Logo depois, Violet também chegou lá junto com um policial, dizendo que o anel de diamante que Harris encontrou na noite havia encontrado seu dono e que o dono queria dar algum dinheiro para encontrar o anel dela. No meio da conversa, de repente, Archie também veio e devolveu o dinheiro que Harris apostou na noite passada. Archie disse que ontem à noite, depois que Harris foi para casa, ele estava fazendo apostas à toa na segunda corrida e a aposta foi ganha. Ao ouvir isso, Harris ficou feliz. Ele então disse a todos para entrarem para celebrar as boas novas junto. As economias de Harris finalmente foram suficientes para comprar o lindo vestido dos seus sonhos, e no dia seguinte, sem perder mais tempo, Harris foi para Paris. Chegando na cidade de Paris, porque era muito tarde e a pousada não estava aceitando mais hóspedes, Harris foi forçado a dormir na estação com 3 homens bêbados. No dia seguinte, Harris foi ao prédio da Christian Dior,
mas quando ela estava prestes a entrar, uma garota caiu e correu para dentro. Vendo a bolsa da garota mais cedo, Harris também correu para alcançá-la e devolveu sua bolsa. A garota então se apresentou como Natasha. Depois que Natasha saiu, Harris preencheu a lista de convidados primeiro na recepção, mas quando o gerente chamado Colbert viu a aparição de Harris, ela imediatamente o expulsou. Irritada, Harris sacou todo o dinheiro para mostrar que era capaz de comprar o vestido ali. De repente, um nobre chamado Marquês. Ele a defendeu e então disse que Harris iria com ele. Ao ouvir isso, Colbert finalmente a deixou entrar. Por dentro, embora tivessem acabado de se conhecer, Marquis tratou Harris com muita gentileza. Ele também disse a ela que em breve haveria um desfile de moda com várias opções de vestidos para que Harris e os outros convidados pudessem ver os vestidos que as modelos estavam usando. Logo o desfile de moda começou. Quando o desfile acabou, Harris se apaixonou pelo vestido número 89, mas, infelizmente, quando uma funcionária chamada Marguerite quis anotar seu pedido, uma nobre, uma cliente VIP, de repente roubou o vestido escolhido por Harris. Marguerite então sugeriu por que Harris acabou de comprar o vestido número 73, mas como, desde o início, Colbert não gostou de Harris, ela tentou expulsá-la novamente de maneira sutil. Durante a discussão acalorada, veio o contador chamado Falvel. Colbert subestimou Harris, dizendo que ela não teria como pagar pelo vestido caro e sofisticado de Christian Dior. Colbert acrescentou que Harris não teria dinheiro para ficar em Paris por 2 semanas, e se voltasse para a Inglaterra, não teria dinheiro para ir para Paris novamente. Como o vestido número 73 ainda estava em status de pré-encomenda, ele só seria concluído em 2 semanas. Ao ouvir a explicação de Colbert, Harris ficou muito desapontada, mas sua sorte não havia acabado. Falvel ficou feliz em oferecer Harris para ficar em seu apartamento pelas próximas 2 semanas. Aconteceu que o quarto de seu irmão estava vazio porque ele estava saindo de férias. Para Falvel, uma cliente que viesse da Inglaterra não poderia ir embora sem conseguir o que queria. Harris ficou comovido e imediatamente aceitou a oferta. Harris foi então levada ao provador para registrar o tamanho do vestido. Quando ela entrou, todos os funcionários o cumprimentaram calorosamente. Eles ficaram surpresos com o fato de pessoas de classes baixas como Harris conseguirem realizar seu sonho de comprar vestidos caros. Após a prova, quando Harris estava indo para o apartamento de Falvel, Natasha apareceu e ofereceu uma carona por Paris. Naquela noite, quando Falvel voltou para casa, ficou surpreso ao ver Natasha em sua casa. Acontece que foi Harris quem convidou Natasha para jantar com eles. Quando estavam comendo, Falvel perguntou por que uma modelo famosa queria comer em sua casa, até porque o namorado de Natasha é um rico. Ao ouvir a pergunta, em vez de responder, Natasha desviou o assunto. Vendo o comportamento dos duas jovens na frente dela, Harris percebeu que eles gostavam um do outro, mas devia haver um motivo para eles não poderem ficar junto. No dia seguinte, Harris tornou-se próximo de todos os funcionários da Christian Dior. Marguerite era tão próxima dela que até compartilhou um segredo de que uma grande marca como a Christian Dior estava à beira da falência. Muitos clientes reclamaram que os vestidos da Dior são realmente lindos, mas era muito difícil encontrar acessórios que combinassem com a beleza dos vestidos. E mesmo que os funcionários repetidamente pedissem a Colbert para falar com o proprietário para pedir-lhe para fazer acessórios também, mas Colbert ficou com raiva e até ameaçou demiti-los. Ouvindo a história agora há pouco, Harris ficou surpreso. Depois que a prova terminou naquele dia, Harris conheceu o Marquis. Ele então a convidou para dar um passeio até sua floricultura favorita. Lá, eles conversaram sobre suas vidas. No meio da conversa, Marquis deu uma rosa a Harris e disse que quando ela finalmente pudesse usar o vestido, ela ficaria deslumbrante. Ouvir aquele elogio fez seu coração florescer. Naquela noite, Marquis levou Harris a um restaurante para jantar. Lá, eles conheceram Natasha e alguns investidores da Dior. Depois que os dois comeram, eles dançaram até tarde da noite. Depois de voltar para casa tarde da noite, Harris se atrasou para a terceira prova e, de acordo com o acordo, Colbert cancelou o vestido que Harris encomendou e, embora Harris tivesse tentado implorar, as regras diziam isso. Ao ver Harris, Marguerite se aproximou dela e tentou animá-la. Depois de vir da Inglaterra, para não se sentir em vão, Marguerite então a convidou para secretamente ver pessoalmente o processo de confecção dos vestidos Dior. Depois que Harris testemunhou a fabricação com seus próprios olhos, ela ficou muito impressionada. Harris chegou a dizer que a Dior não era apenas uma marca comum, mas uma marca que criava obras-primas. Logo depois, Colbert veio e viu Harris lá. Ela ficou irritada e então convidou Harris para seu escritório. Colbert perguntou por que um serviço de limpeza como Harris comprou um vestido Dior. Ele disse que o vestido de Dior era uma obra-prima que só os ricos deveriam usar, não o de uma empregada. Mesmo embora ela tenha ficado ofendida, Harris ainda sorriu. No meio da conversa, Natasha de repente veio dar flores para Harris e disse a ela que Marquis foi quem deixou as flores para ela. Ele também deixou uma mensagem dizendo que realmente queria encontrar Harris novamente. Ao ouvir isso,
Colbert ficou confuso sobre por que um nobre queria se aproximar de Harris. À noite, Fauvel convidou Harris para um passeio. Fauvel falou sobre os problemas que Christian Dior estava enfrentando. A famosa marca agora estava realmente à beira da falência. Enquanto conversa, viram Natasha e o namorado indo ao cinema em um carro de luxo. Harris disse que sabia que Fauvel realmente gostava de Natasha e que Natasha também gostava dele. Quando ouviu as palavras de Harris, Fauvel não teve certeza. Ele não teve chance contra o namorado rico de Natasha. Sentindo que não adiantava pensar nisso, Fauvel mudou de assunto. Ele perguntou o que deixou Harris atordoado com Paris durante a estada dela lá. Ao ouvir isso, Harris ficou em silêncio. Em seu quarto, Harris não parava de pensar nas palavras de Fauvel. Harris de repente se lembrou de todo o tratamento gentil de Marquis. Ela sentiu que talvez fosse hora de começar a tentar abrir seu coração para outro homem. No dia seguinte, após conhecer Harris, o Marquês a levou para sua casa. Lá, o Marquês mostrou algumas fotos de quando era pequeno. Ele então disse a Harris que ele e sua falecida esposa se conheciam desde o ensino fundamental. Na escola, havia um zelador que era muito gentil com os dois. A razão pela qual Marquis foi gentil com Harris foi simplesmente porque ela se parecia exatamente com aquele zelador amigável. Naquela época, ele não podia agradecê-la por sua gentileza. Então, na primeira vez que viu Harris, sentiu que tinha que tratá-la bem para voltar. Ao ouvir Marquis, Harris ficou com o coração partido. Com decepção, ela imediatamente saiu de lá. Na rua, Harris pensou em como ela deveria ter sido estúpida. Desde o início, ela percebeu que Marquis só queria ser amigo e nada mais. No dia seguinte, quando Harris passou em frente ao prédio da Christian Dior, Harris viu o funcionário saindo chorando. Marguerite disse a ela que eles haviam acabado de enfrentar uma demissão em massa. Eles ficaram surpresos ao convidá-los para conhecer Colbert. Lá dentro, Harris perguntou por que eles tiveram coragem de demitir seus funcionários, mesmo tendo lutado para manter a empresa funcionando. Mas como Colbert não parecia se importar nem um pouco, Harris convidou desesperadamente todos os funcionários a entrar em greve e se manifestar para atender o Big Boss, o proprietário da Christian Dior, ou seja, o próprio Christian Dior. Dentro do escritório do proprietário, Harris disse a Fauvel para falar alto para transmitir as ideias brilhantes que os funcionários discutiam o tempo todo. Mesmo com medo, Fauvel finalmente transmitiu a ideia de que a demanda do mercado havia mudado. A Dior não podia apenas continuar fazendo vestidos, mas também teve que começar a produzir vários tipos de novos acessórios, como bolsas, perfumes e outros produtos de moda. E o mais importante, o preço deve poder ser comprado por todos os níveis da sociedade, não contando apenas com clientes ricos. Como eles queriam conversar em particular, Christian Dior ordenou que todos saíssem, exceto Fauvel. Alguns minutos depois, Fauvel e Christian Dior finalmente saíram. Na frente de todos, Fauvel anunciou que não seria demitido e como agora a Dior havia oficialmente começado a produzir vários tipos de acessórios, a empresa precisava de mais funcionários. Ao ouvir a notícia agora há pouco, todos os funcionários comemoraram alegremente, mas no meio da alegria, Colbert decidiu pedir demissão. Na noite seguinte, Fauvel e Harris foram para a casa de Colbert. Eles estavam lá para persuadir Colbert a se juntar à Dior novamente. Harris explicou que o propósito de fazer tudo isso não era porque ela queria humilhá-la, mas porque ela apenas queria manter a Dior. Para Harris, os produtos da Dior eram muito bonitos e ele não queria que a Dior fosse à falência. Ao ouvir essa explicação, Colbert se arrependeu do que ela havia feito. Acontece que o amor que Harris tinha por Dior era tão grande quanto o dela. Colbert se desculpou e prometeu que voltaria a trabalhar lá e, a partir de agora, também prometeu que nunca mais discriminaria os clientes. Não apenas isso, mas ela também continuaria fazendo o vestido número 73, o pedido de Harris que ela cancelou anteriormente. No meio do chat, Harris perguntou por que ela não viu Natasha desde ontem. Colbert então disse que Natasha foi demitida primeiro. Colbert também disse que estava prestes a deixar Paris naquele mesmo dia. Harris e Fauvel, que ficaram chocados, correram para a estação. Felizmente, eles chegaram na hora. Quando eles conheceram Natasha, ela disse que acabou de ser abandonada pelo namorado depois de ser demitida. Natasha também confessou que também foi forçada a namorar o namorado, que admitiu ter um relacionamento próximo com Christian Dior e ameaçou que, se Natasha se recusasse a ser sua namorada, ele pediria a Christian Dior para demiti-la. Fauvel gentilmente tentou acalmá-la. Fauvel disse que não precisava ter medo da ameaça do homem novamente. Christian Dior ordenou que todos os funcionários demitidos voltassem ao trabalho. Fauvel também disse que Christian Dior, a quem conhecia, era um homem sábio e possivelmente não gostaria de demitir seus funcionários só porque alguém o mandou. Ao ouvir as palavras, o coração de Natasha se acalmou. Enquanto isso, Harris, que os escutava o tempo todo, não aguentou mais e pediu a Fauvel que beijasse Natasha primeiro. Alguns dias depois, o vestido número 73 que Harris encomendou finalmente terminou. Ela ficou muito feliz porque seu sonho de ter um lindo vestido realmente se tornou realidade. Naquele dia, Harris voltou para a Inglaterra. À noite,
Quando Harris estava lavando a louça, ela ficou chocada com alguém que estava batendo em sua porta. Quando ela abriu, descobriu-se que era um de seus chefes, cujo nome era Penrose. Penrose, em pânico, confidenciou que tinha que comparecer a uma festa, mas o vestido que ela havia preparado estava danificado. Penrose entrou em pânico, sabendo que a festa era muito importante para o futuro de sua carreira. Apesar de ser difícil, para a felicidade de seu chefe que a contratou por anos, Harris estava finalmente disposta a emprestar a ele seu novo vestido Dior. No dia seguinte, Harris voltou ao trabalho normalmente, mas quando estava limpando a casa de Penrose, descobriu que seu vestido novo estava queimado e danificado. Em cima do vestido, havia uma carta de Penrose, dizendo que ontem à noite, ela descuidadamente queimou o vestido de Harris porque ela estava muito perto do aquecedor. Harris estava com o coração partido. Ela então decidiu parar de trabalhar lá naquele exato momento. Naquela noite, na ponte, Harris ficou em silêncio contemplando a felicidade e os sonhos pelos quais ela vinha lutando. Agora eles foram destruídos em apenas uma noite. Alguns dias depois, Violet veio visitar a casa de Harris e mostrou um artigo sobre o vestido de Harris que havia sido destruído durante uma festa. Sabendo que o vestido era único no mundo, a notícia se espalhou rapidamente. Lendo as notícias, o coração de Harris estava ficando mais triste. Como sua melhor amiga, Violet tentou acalmá-la, para que Harris ficasse alegre novamente. Violet também a convidou para ir a uma festa amanhã à noite. No dia seguinte, Harris voltou a trabalhar na casa de Nellcombe. Ele então aplaudiu Harris ao dizer que havia lido a notícia sobre o vestido Dior de Harris que estava danificado. Nellcombe disse que alguém que colocou os pés na cidade de Paris com certeza teria sorte, então Harris só precisava ser paciente. Ele acreditava mais cedo ou mais tarde, a sorte dela certamente viria. Depois de limpar a casa de Nellcombe, Harris foi para a casa de Lady Dan. Quando ela viu um vestido Dior no armário, o coração de Harris doeu. Pouco depois, Lady Dan veio e arrogantemente falou sobre a notícia. Ela disse que a dona do vestido Dior, que foi danificado por Penrose, tinha um nome parecido com o de Harris, mas ela tinha certeza de que não era Harris porque ela era pobre. Quando ela ouviu o insulto, Harris estava farto. Ela disse com firmeza que queria renunciar e pediu que ela pagasse todo o seu salário naquela mesma noite. Naquela noite, antes de ir para a festa, Harris ganhou um buquê e um pacote. A embalagem era de Christian Dior. Dentro, há uma carta de Colbert. Colbert disse que desde a chegada de Harris, o clima na Christian Dior estava muito melhor. As vendas aumentaram acentuadamente. Colbert finalmente conseguiu apreciar todos os clientes de várias origens. Natasha e Falvel também acabaram namorando. Marquis também enviou flores como um pedido de desculpas e um sinal de amizade. Colbert disse que a notícia sobre o vestido danificado de Harris se espalhou por toda Paris. Coincidentemente, a nobre que costumava roubar o vestido número 89 cancelou seu pedido porque seu marido faliu. Então o chefão, Christian Dior, imediatamente fez o vestido número 89 com as próprias mãos como um presente especial para Harris. Não apenas Christian Dior, mas todos os funcionários também se uniram para ajudar. Lendo a carta de Colbert, Harris ficou muito emocionada naquela noite. Harris foi à festa usando seu vestido Dior número 89. Quando ela entrou no corredor, todos ficaram surpresos com Harris, incluindo Archie. Archie disse que ela estava tão deslumbrante naquela noite. Eles então dançaram para aproveitar a festa. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima.